O som de batidas fortes me despertou subitamente exatamente às 2 horas da manhã. Ouvi minha filha gritando meu nome, completamente descontrolada. Eu havia trocado todas as fechaduras fazia alguns dias, por um motivo que eles desconheciam, mas que eu sabia perfeitamente bem. Sentei-me na cama com o coração acelerado. Minhas mãos tremiam enquanto eu procurava meus chinelos no escuro. As batidas não paravam. Cada impacto contra a madeira ecoava pela casa inteira como um tambor de guerra. "Mãe, abre essa porta agora mesmo!" A voz de Lúcia rasgou as paredes. Era um grito desesperado, furioso, cheio de uma raiva que nunca pensei ouvir da minha própria filha. A menina que eu havia criado com tanto amor, o bebê que eu havia embalado em meus braços por noites inteiras, agora uivava meu nome como se eu fosse sua pior inimiga. Levantei-me devagar. Meus joelhos estalaram com o movimento. 68 anos pesam no corpo, especialmente quando se rala a vida toda sem descanso. Caminhei até a janela do quarto e puxei a cortina apenas um pouco. Dali, eu podia ver a entrada principal. Lúcia estava em frente à porta, socando-a com os 2 punhos. Seus cabelos estavam soltos, bagunçados, e mesmo sem ver seu rosto nitidamente, seus movimentos denunciavam seu estado. Ela estava completamente fora de si. Ao lado dela, Daniel estava parado com algo na mão. Logo depois, meu genro ergueu o que segurava. Era um martelo grande de carpinteiro que reluzia sob a luz do poste da rua. Meu sangue gelou. "A gente vai entrar dessa vez, quer você queira ou não." Daniel berrou com uma voz fria que me causou arrepios. Não havia dúvida em seu tom. Não havia hesitação. Era uma ameaça real, direta, perigosa. Fechei a cortina e recuei. As pernas mal me sustentavam. Como havíamos chegado a isso? Como minha própria filha estava do outro lado daquela porta tentando forçar a entrada na minha casa? Na casa que o pai dela e eu construímos com décadas de sacrifício. Respirei fundo. Eu não podia deixar o pânico me paralisar. Eu havia me preparado para este momento. Eu sabia que ele chegaria. Por semanas, eu antecipei essa cena exata, embora rezasse todas as noites para estar errada. As marteladas começaram. O som metálico contra a fechadura me fez saltar. Eles estavam tentando arrombar a entrada. Daniel golpeava com força sistemática, tentando quebrar o mecanismo, mas eu havia instalado novas fechaduras reforçadas de segurança máxima. Não seria tão fácil. "Mãe, por favor!" Lúcia havia mudado de tática agora. Sua voz soava implorante, quase chorosa. "A gente só quer conversar com você. Estamos preocupados. Abre a porta." Mentira. Era tudo mentira. Eu sabia exatamente o que eles queriam. Eu tinha visto os documentos. Eu tinha escutado suas conversas quando eles achavam que eu estava dormindo ou que minha mente já não funcionava direito. Eu sabia exatamente o que eles haviam planejado para mim. Permaneci calmamente no meio da sala de estar, enrolada no meu roupão, descalça no chão frio. A casa estava na penumbra, iluminada apenas pela fraca luz que vinha da rua. Minhas mãos já não tremiam. Eu havia tomado uma decisão dias atrás, e agora só me restava executá-la. Então, atrás de mim, uma voz calma disse: "Deixe-os entrar, Aurora." Eu abro. Eu me virei devagar. Amélia estava parada ao lado da entrada do corredor. Minha amiga de uma vida, a mulher que havia sido minha vizinha por 30 anos e que agora era minha advogada de confiança. Ela não estava sozinha. Ao seu lado estava um homem de terno escuro com uma pasta na mão, e outras 2 pessoas que permaneciam nas sombras da sala de jantar. "Você tem certeza disso?" Perguntei em voz baixa, mal um sussurro que se perdeu entre as batidas que continuavam a ressoar lá fora. Amélia assentiu com firmeza. Seus olhos cinzentos me olhavam com uma mistura de compaixão e determinação. "É agora ou nunca, querida. Eles já cruzaram todos os limites. É hora de verem as consequências." Eu assenti devagar. Ela estava certa. Eu não podia continuar me escondendo na minha própria casa, vivendo com medo do meu próprio sangue. Se eles tinham chegado a esse ponto às 2 da manhã com um martelo e ameaças, não havia mais volta. Caminhei em direção à porta da frente. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Meus pés descalços tocavam suavemente o piso, enquanto eu me aproximava do lugar onde, do outro lado, esperavam 2 pessoas que eu um dia amei mais do que a minha própria vida. Finalmente, ouvi Daniel gritar quando meus passos ressoaram perto da entrada. "Já era a hora! Abre logo!"
Minha mão repousou sobre a maçaneta. Estava fria, metálica, real. Por um segundo hesitei. Por um breve instante, pensei em dar meia volta, voltar para o meu quarto, cobrir os ouvidos e fingir que nada disso estava acontecendo. Mas eu não podia. Eu já tinha ido longe demais. Girei a maçaneta devagar. O mecanismo destravou com um clique suave. Puxei a porta para dentro e a abri totalmente. A luz da rua inundou o hall de entrada. Lúcia e Daniel congelaram na soleira, olhos arregalados, bocas abertas, olhando não apenas para mim, mas para as pessoas paradas atrás de mim. Amélia avançou saindo das sombras. O homem de terno fez o mesmo. As duas outras pessoas se moveram para os lados, revelando sua presença. Todos nos encaramos em silêncio. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Daniel. Eu disse com uma voz que soou muito mais firme do que eu me sentia por dentro. Por favor, entrem. Acho que temos muito o que conversar. O rosto de Lúcia ficou branco como papel. Seus lábios tremeram, mas nenhum som saiu. Daniel deixou o martelo cair. O som metálico contra o cimento do degrau ressoou no silêncio da madrugada como uma sentença final. Antes de continuar com o que aconteceu naquela noite, preciso que você entenda quem eu sou. Preciso que você saiba de onde eu venho e o que eu tive que fazer para chegar até aqui, porque só assim você vai entender por que o que estava prestes a acontecer me dilacerou a alma, mas era absolutamente necessário. Meu nome é Aurora Ramos e tenho 68 anos. Nasci em uma cidadezinha na periferia, em um barraco de madeira com telhado de zinco onde entrava água toda vez que chovia. Meu pai era diarista e minha mãe lavava roupa para fora para sobreviver. Éramos 6 irmãos e nunca havia comida suficiente para todos. Eu aprendi a costurar aos 8 anos porque era o único jeito de ter roupas que servissem direito em mim. Aos 12, eu já costurava para os vizinhos para ganhar uns trocados. Aos 15, larguei a escola para trabalhar em tempo integral em uma confecção no centro. Eu ganhava menos de R$ 5 por dia, trabalhando das 6 da manhã às 8 da noite. Eu conheci Carlos quando tinha 18 anos. Ele era motorista de ônibus e passava em frente à confecção onde eu trabalhava todas as manhãs. Por 6 meses, ele acenava para mim toda vez que me via esperando no ponto. Um dia, ele finalmente se atreveu a descer e falar comigo. Ele tinha um sorriso tímido e mãos enormes, calejadas pelo trabalho. Casamo-nos 1 ano depois em uma cerimônia simples. Não houve vestido branco nem festa chique. Eu usei um vestido azul claro que eu mesma havia costurado, e Carlos usou o único terno que possuía. A recepção foi na casa dos meus pais com estrogonofe e guaraná. Mas foi o dia mais feliz da minha vida porque eu sabia que tinha encontrado um homem bom, trabalhador e honesto. Os primeiros anos foram incrivelmente duros. Morávamos em um quartinho alugado de 2x3. Carlos fazia turno dobrado dirigindo o ônibus, e eu continuava costurando na confecção durante o dia, e pegava serviços extras à noite. Economizávamos cada centavo que podíamos. Guardávamos o dinheiro em uma lata escondida debaixo do colchão. Quando engravidei de Lúcia, achei que não íamos sobreviver. A gravidez foi difícil. Tive que deixar a confecção no 7º mês porque não aguentava mais o peso e os enjoos. Carlos passou a trabalhar nos fins de semana também. Ele dormia 4 horas por noite. Eu o via se acabando na minha frente, mas ele nunca reclamava. Lúcia nasceu em uma terça-feira de março às 3 da tarde. Foi um parto normal no hospital público. Quando a enfermeira a colocou em meus braços, eu chorei de felicidade e pavor ao mesmo tempo. Ela era tão pequena, tão frágil. Como iríamos dar a ela tudo o que precisava? Mas nós conseguimos. De alguma forma conseguimos. Carlos conseguiu rotas melhores que pagavam mais. Eu comecei a costurar em casa enquanto cuidava de Lúcia. Eu trabalhava com ela dormindo em um berço ao lado da minha máquina de costura. Muitas noites, eu ficava acordada até o amanhecer terminando vestidos, fazendo barra em calças, bordando toalhas de mesa. Quando Lúcia completou 3 anos, conseguimos comprar um pedaço de terra. Era um lote pequeno na periferia, sem infraestrutura, sem nada, mas era nosso. Levamos 2 anos para construir a casa. Carlos e eu assentamos cada tijolo com as nossas próprias mãos. Ele trabalhava na construção civil nos fins de semana e eu vendia tudo o que podia para comprar material. A casa começou com apenas 2 cômodos e um banheiro.
Não tínhamos piso de verdade, apenas cimento alisado. As paredes não eram pintadas, mas era nossa. Ninguém podia nos despejar. Ninguém podia aumentar o aluguel. Era o nosso lar. Lúcia cresceu naquela casa. Eu a vi dar os primeiros passos naquele chão de cimento. Eu a ouvi dizer as primeiras palavras, encostada naquelas paredes sem pintura. Em todo Natal, mesmo sem dinheiro para presentes caros, fazíamos uma ceia especial e decorávamos com o que podíamos. Tínhamos peru assado, farofa e salpicão. Quando Lúcia começou a escola, eu fiz questão que ela tivesse tudo que eu nunca tive. Material novo todo ano, uniforme limpo e passado, dinheiro para o lanche todos os dias. Carlos e eu pulávamos refeições para que ela nunca passasse fome. Comprávamos o mais barato para nós e o melhor que podíamos para ela. Os anos se passaram assim, em uma rotina exaustiva, mas com propósito. Carlos continuava dirigindo seu ônibus. Eu havia convertido um quarto da casa em um pequeno ateliê de costura. Eu tinha clientes fixos que me traziam trabalho constantemente. Também comecei a alugar 2 quartos para estudantes para ter uma renda extra. Com esse dinheiro, conseguimos expandir a casa. Adicionamos mais 2 quartos, uma sala de jantar e, finalmente, colocamos piso cerâmico e pintamos as paredes. A casa não era luxuosa, mas era decente, limpa, aconchegante. Cada melhoria representava meses de economia e sacrifício. Lúcia nunca entendeu isso. Para ela, tudo sempre esteve lá. Roupa limpa no armário, comida na mesa, uma casa com telhado sólido. Ela nunca viu as noites em que Carlos chegava em casa com dores terríveis nas costas de sentar e dirigir por 12 horas. Ela nunca viu meus dedos inchados e doloridos de costurar até de madrugada. Quando ela completou 15 anos, fizemos uma festa. Gastamos quase R$1,000, 00 Kiwi Argi Averer, AMOSECONOMIZADOPOR2ANOS, ELAQREIUMVASTIDOESPECR, FECOQECUSTAVAR Emilized Kihav, Amos economizado por 2 anos. Ela queria um vestido spec, ficou que custava 300 kWh. Eu comprei, mesmo que isso significasse não consertar o telhado que vazava. Eu queria vê-la feliz. Eu queria dar a ela o que eu nunca tive. Lúcia terminou o ensino médio com boas notas. Queríamos que ela fosse para a faculdade, mas ela disse que não estava mais interessada em estudar. Queria trabalhar, ganhar o próprio dinheiro, ser independente. Carlos e eu respeitamos sua decisão, embora doesse. Ela conseguiu um emprego em uma loja de roupas no shopping. Ganhava bem para a idade, mas gastava tudo. Roupas de marca, noites de saída com as amigas, celular novo todo ano. Nunca pedimos que ela contribuísse com as despesas da casa. Queríamos que ela aproveitasse a juventude. Aos 23 anos, ela conheceu Daniel. Ele era 5 anos mais velho. Dizia ser advogado, embora nunca o tenhamos visto realmente advogar. Ele trabalhava em um pequeno escritório fazendo papeladas jurídicas menores, mas se vestia bem, falava com confiança, e Lúcia ficou deslumbrada. Desde o início, algo em Daniel me incomodava. O jeito que ele olhava para nossa casa, avaliando, calculando as perguntas que fazia sobre o valor do terreno, se tínhamos dívidas, se eu ainda estava trabalhando. Carlos me dizia que era imaginação minha, que ele era apenas um jovem curioso. Eles se casaram 2 anos depois. O casamento foi modesto, mas respeitável. Gastamos R$5.000 que tínhamos guardado para emergências. Daniel não contribuiu com 1 centavo. A família dele também não apareceu muito. Isso também deveria ter sido um sinal de alerta. No início, eles moraram conosco. Disseram que era temporário, enquanto economizavam para a casa deles. Mas os meses se passaram e eles não economizavam nada. Daniel sempre tinha desculpas. Que havia despesas inesperadas. Que precisavam de um carro melhor. Que Lúcia queria redecorar o quarto dela. Carlos começou a se cansar disso. Mas eu o convenci a ter paciência. Ela era nossa filha, precisava do nosso apoio. Eventualmente, eles iriam embora. Mas se passaram 2 anos e eles ainda estavam lá, morando de graça, sem contribuir e cada vez mais exigentes. Então, Carlos ficou doente. Ele tinha 62 anos quando as dores no peito começaram. Ele as ignorou por semanas, até que um dia ele desmaiou no meio da sua rota. Levaram-no direto para o hospital. Infarto fulminante.
Ele sobreviveu, mas os médicos disseram que ele não poderia mais trabalhar. O coração estava muito fraco. Foi devastador, não apenas emocionalmente, mas financeiramente. A aposentadoria de Carlos era mínima, mal um salário mínimo. Eu ainda costurava, mas na minha idade eu não conseguia mais trabalhar as mesmas horas. Minhas mãos doíam constantemente com a artrite. Carlos viveu 3 anos mais após aquele infarto. 3 anos em que eu o vi se apagando lentamente como uma vela se esgotando. Ele já não podia trabalhar. Mal conseguia andar sem se cansar. Passava os dias sentado na poltrona da sala olhando pela janela, vendo a vida que ele não podia mais viver plenamente passar. Eu me tornei tudo: esposa, enfermeira, suporte econômico da casa. Eu levantava às 5 da manhã para preparar seu café e seus remédios. Depois costurava por horas enquanto ele descansava. À tarde, dava seus tratamentos, caminhava com ele no quintal, lia o jornal porque seus olhos não estavam mais enxergando bem. As noites eram as piores. Carlos acordava com pesadelos, com dor, com o medo constante de que o próximo infarto seria o último. Eu o segurava no escuro e sussurrava que tudo ficaria bem, mesmo que por dentro eu estivesse morrendo de terror de perdê-lo. Lúcia e Daniel continuavam morando conosco. Prometeram ajudar, mas a ajuda nunca se materializou. Daniel sempre tinha desculpas, que o emprego dele não pagava bem, que tinham despesas, que logo tudo ia melhorar. Enquanto isso, comiam nossa comida, usavam nossas contas, viviam sob o nosso teto, contribuindo com quase nada. Houve momentos em que pensei em pedir para eles irem embora. Carlos me sugeriu isso várias vezes, mas Lúcia era minha filha. Toda vez que eu criava coragem para falar com ela, ela me olhava com aqueles olhos que eu conhecia desde o nascimento, e meu coração amolecia. Eu achava que eles iriam amadurecer, que iriam entender, que as coisas iriam mudar. Os remédios de Carlos custavam quase um salário mínimo por mês. O plano de saúde cobria apenas uma parte. Tive que vender joias que guardava havia anos. Um anel que Carlos me deu no nosso 10º aniversário. Brincos de ouro que foram da minha mãe. Cada venda me partia o coração. Mas não havia alternativa. Uma noite, 2 anos após o infarto, Carlos me chamou no quarto. Ele estava sentado na cama com uma expressão séria que eu nunca tinha visto antes. Ele tinha um envelope nas mãos. "Aurora, preciso que você me escute com atenção", ele disse com uma voz fraca, mas firme. "Eu tenho pensado muito no que vai acontecer quando eu não estiver mais aqui." "Não diga isso", interrompi, com lágrimas nos olhos. "Você vai ficar bem. O médico disse que se você se cuidar..." "Aurora, por favor. Nós dois sabemos a verdade." Ele pegou minha mão com gentileza. "Preciso que você me prometa uma coisa. Quando eu me for, proteja esta casa. Proteja tudo o que construímos. Não deixe ninguém tomar o que é seu." Eu não entendi totalmente o que ele queria dizer na hora. Achei que eram apenas preocupações de um homem doente. Mas Carlos sabia de algo que eu ainda me recusava a ver. Ele tinha notado coisas. Os olhares de Daniel avaliando a casa, as conversas sussurradas que paravam quando ele entrava, os comentários casuais sobre herança e testamentos. Carlos morreu em uma manhã de inverno. Eu estava dormindo ao lado dele quando sua respiração simplesmente parou. Não houve drama, nem dor visível. Seu coração cansado finalmente desistiu. Acordei e soube na hora que ele se fora. O quarto estava diferente. Mais frio, mais vazio. O funeral foi simples. Não tínhamos dinheiro para nada elaborado. Usei o resto das nossas economias para dar a ele uma despedida digna. Lúcia chorou durante a cerimônia, mas não tanto quanto eu esperava. Daniel estava sério, adequado, mas seus olhos continuavam calculando, observando quem vinha, o que diziam, como reagiam. A casa parecia enorme sem Carlos. Cada canto guardava sua memória. A poltrona onde ele se sentava ainda tinha a marca do corpo dele. A caneca de café dele ainda estava na prateleira, os chinelos ao lado da cama. Por semanas, eu não consegui movê-los. Era como se, ao deixá-los ali, uma parte dele ainda estivesse comigo. A aposentadoria de Carlos parou, é claro. Agora, eu só tinha meu trabalho de costura e o dinheiro que eu recebia dos 2 estudantes que alugavam quartos. No total, cerca de R$ 600 por mês, mal o suficiente para comer e pagar as contas. Foi então que Daniel começou a mostrar suas garras. Uma semana após o funeral,
Ele se sentou comigo à mesa da cozinha. Lúcia não estava lá. Tinha saído para comprar algo. Aurora, precisamos conversar sobre o futuro. Ele começou com uma voz que fingia ser gentil, mas soava condescendente. Essa casa é muito grande para você sozinha. As despesas são muitas, e na sua idade manter tudo isso é complicado. Eu me viro bem, respondi com firmeza. Trabalhei a vida toda. Sei administrar meu dinheiro. Claro, claro. Mas pense, você está chegando aos 65 anos. Até quando vai poder costurar? O que acontece quando suas mãos não puderem mais trabalhar? Quando sua vista falhar? Ele fez uma pausa calculando. Lúcia e eu estivemos pensando. Poderíamos vender esta casa, pegar algo menor para você, mais administrável, e com o dinheiro que sobrar, poderíamos fazer investimentos que lhe dariam uma renda passiva. Meu sangue gelou. Vender a casa. Essa casa que seu sogro e eu construímos com as próprias mãos. A casa onde minha filha nasceu. Não veja como perder algo. Veja como garantir seu futuro. Nós cuidaríamos de tudo. Você só precisaria assinar uns papéis. Eu não vou vender minha casa, Daniel. A expressão dele mudou. A máscara de preocupação rachou por um segundo, e eu vi algo frio em seus olhos. Tudo bem, tudo bem. Foi só uma sugestão. Pense nisso. Ele se levantou e saiu da cozinha. Naquela noite, eu não consegui dormir. As palavras de Carlos ecoavam na minha cabeça. Proteja esta casa. Não deixe ninguém tomar o que é seu. Comecei a entender o que ele havia visto em Daniel que eu havia me recusado a enxergar. Os meses seguintes foram uma escalada lenta, mas constante. Daniel começou a fazer comentários sobre minha memória. Aurora, você não lembra? Eu te disse isso ontem. É tão estranho que você tenha esquecido disso. Eu mencionei na semana passada. Você deveria ir a um médico. Esses lapsos de memória não são normais. O pior era que Lúcia o apoiava. Minha própria filha começou a me tratar como se eu fosse uma velha confusa. Mãe, não foi assim que aconteceu. Mãe, você está misturando as coisas. Mãe, acho que você está um pouco desorientada. No início, eu duvidei de mim mesma. Eu tinha 65 anos. Talvez minha memória estivesse mesmo falhando. Mas então, comecei a notar um padrão. Os lapsos que eles mencionavam eram sempre sobre coisas importantes. Conversas sobre dinheiro, sobre a casa, sobre documentos, nunca sobre trivialidades. Um dia, encontrei Daniel no escritório de Carlos revirando papéis. Quando entrei, ele fechou rapidamente uma gaveta. O que você está fazendo aqui? Perguntei. Lúcia me pediu para procurar umas fotos antigas. Ele mentiu com facilidade. Onde você guarda os álbuns? No armário do corredor, não aqui. Olhei para ele fixamente. Esta é a mesa particular de Carlos. Os documentos pessoais dele ficam aqui. Ah, Aurora, desculpe. Eu não sabia. Como tudo é patrimônio da família, ele deu de ombros e saiu do quarto. Naquela noite, chequei a mesa. Nada parecia fora do lugar, mas algo me inquietava. Comecei a esconder os documentos mais importantes em outro lugar. A escritura da casa. Os papéis do seguro de vida de Carlos que me havia deixado R$ 10.000. Meu testamento original. Lúcia completou 30 anos naquele ano. Para o aniversário, ela queria uma festa grande. Eu não tinha dinheiro para isso, mas ela insistiu. Mãe, são meus 30 anos. É especial. O papai iria querer que a gente celebrasse. Usei parte do dinheiro do seguro de vida de Carlos. R$ 200. Para uma festa em um salão de festas. Lúcia convidou dezenas de pessoas. Daniel cuidou de tudo, agindo como o anfitrião perfeito. Eu fiquei sentada em um canto, vendo-os gastar o dinheiro que Carlos havia deixado para a minha velhice. Depois da festa, algo definitivamente mudou em Daniel. Ele já não se incomodava tanto em esconder as coisas. As conversas sobre a casa ficaram mais frequentes, mais insistentes, mais agressivas. E Lúcia, minha própria filha, havia se tornado seu eco perfeito. Mãe, o Daniel tem razão, ela me disse enquanto tomávamos café na cozinha. Essa casa é demais para você. Veja como é difícil subir as escadas. O quintal está abandonado porque você não consegue mais cuidar. Os inquilinos se aproveitam de você porque é boazinha demais. Eu posso contratar alguém para o quintal e os inquilinos pagam em dia, respondi, sentindo que cada palavra da minha filha era como uma facada. Mas o dinheiro que você gasta com manutenção poderia estar gerando juros no banco. O Daniel diz que com uma venda inteligente,
você poderia viver dos rendimentos sem nunca mais trabalhar. Eu não quero morar em outro lugar, Lúcia. Esta é a minha casa. Você nasceu aqui. Eu vivi aqui com seu pai por 40 anos. Ela suspirou impaciente, como se eu fosse uma criança teimosa que não queria ouvir a razão. Sempre tão sentimental. Mãe, sentimentalismo não paga as contas. Eu me calei porque eu não reconhecia aquela mulher. Onde estava minha menininha? Aquela que me abraçava quando tinha pesadelos. Aquela que me dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Quando ela havia se tornado essa pessoa fria que só via números e patrimônio, Daniel começou a trazer amigos para a casa. Ele sempre os apresentava como conhecidos casuais, mas eu notava como eles vasculhavam cada cômodo com olhares de avaliação. Um deles era corretor de imóveis, outro trabalhava em um banco, um terceiro era tabelião. Eu estava só mostrando a casa para eles, Aurora. Estávamos conversando sobre arquitetura. Daniel disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Dizem que é um imóvel muito bem localizado. Deve valer facilmente uns R$ 150 mil, 00 TALV e ZMAIS. R$ 150 mil, se talvez mais. R$ 150 mil, cheers. Ouvir essa cifra nos lábios dele me deu arrepios porque eu sabia exatamente o que ele estava pensando. Ele e Lúcia estavam vivendo de favor na minha casa, esperando que eu morresse ou que eles me convencessem a vender para poderem embolsar esse dinheiro. Uma tarde, quando eles pensaram que eu estava tirando minha soneca, eu os ouvi conversando na sala de jantar. Eu havia levantado para ir ao banheiro, e as vozes deles chegavam claras pelo corredor. Já faz 6 meses que o Carlos morreu, Daniel estava dizendo. A gente precisa acelerar as coisas. Quanto mais a gente espera, mais risco há de ela fazer alguma besteira com o dinheiro. Tipo o quê? Lúcia perguntou. Tipo, doar para alguma igreja ou deixar tudo para alguma instituição de caridade. Ou pior, fazer um testamento que nos corte. Ela não faria isso. Eu sou a única filha dela. Tem certeza? Ela tem te olhado diferente ultimamente, como se desconfiasse de algo. Houve um silêncio. Então Lúcia falou com a voz trêmula. Você acha que devemos seguir com o plano? Absolutamente. Eu já tenho tudo pronto. Só precisamos que ela assine os papéis. Vamos dizer que são documentos do seguro ou formulários do banco. Ela vai confiar em você. Mas e se ela descobrir? Ela não vai descobrir nada se fizermos certo. E se ela começar a desconfiar, bem, você sabe o que fazer. Você começa a documentar os episódios de confusão dela. A gente chama o médico. Faz ele certificar que ela não está em seu juízo perfeito. Entramos com a ação de interdição judicial. Eu me encostei na parede do corredor, sentindo minhas pernas fraquejarem. Eles estavam planejando me interditar. Queriam tirar minha autonomia, minha casa, minha vida. E minha própria filha estava de acordo com isso. Voltei para o meu quarto em silêncio. Sentei na cama que havia dividido com Carlos por décadas. E chorei como eu não havia chorado nem no funeral dele, porque isso era pior do que a morte. Isso era traição. Isso era ver sua única filha se tornar sua pior inimiga. Naquela noite, tomei uma decisão. Eu não ia ficar parada esperando que eles me destruíssem. Carlos havia me avisado. Ele havia me pedido para proteger o que era nosso. E era isso que eu faria. No dia seguinte, quando Daniel e Lúcia saíram, eu vasculhei a casa inteira. Procurei nos quartos deles, nas gavetas, nos pertences. Eu me senti péssima fazendo isso, mas precisava saber com o que estava lidando. O que encontrei gelou meu sangue. Na pasta de Daniel, escondidos entre outros papéis, havia documentos jurídicos, um rascunho de uma petição de curatela. Meu nome estava lá junto com argumentos sobre minha suposta incapacidade mental. Havia anotações sobre sintomas de demência que eu supostamente estava apresentando. Era tudo mentira, cada palavra, mas estava tão bem documentado que parecia real. Encontrei também contatos de médicos particulares, números sublinhados com a anotação, disposto a cooperar por 2.000 reais. Eles estavam planejando comprar um falso diagnóstico. Iam pagar um médico para certificar que eu não estava em meu juízo perfeito. Havia mais. Rascunhos de procurações legais que tirariam meu controle sobre minhas próprias finanças. Documentos bancários sobre como abrir contas conjuntas obrigatórias. Informações sobre asilos e seus custos mensais. Eu entendi tudo naquele momento. O plano completo.
Eles iriam me interditar, assumir o controle do meu dinheiro e da minha casa, vender tudo, pegar o dinheiro e me colocar em alguma casa de repouso barata, onde eu poderia apodrecer enquanto eles desfrutavam do que Carlos e eu havíamos construído. Eu fotografei cada documento com as mãos trêmulas. Guardei as fotos em um pendrive que escondi na barra de umas cortinas velhas. Depois, coloquei tudo de volta exatamente como estava. Eu não podia confrontá-los ainda. Não sem ajuda, não sem um plano. Se eu os enfrentasse agora, eles iriam acelerar o cronograma. Poderiam se tornar violentos. Lembrei-me de Amélia, minha vizinha de longa data. Éramos amigas havia 30 anos. Ela tinha sido advogada antes de se aposentar. Se alguém poderia me ajudar, era ela. No dia seguinte, fingindo ir ao supermercado, fui à casa dela. Amélia me cumprimentou com seu sorriso caloroso de sempre, mas sua expressão mudou quando viu meu rosto. Aurora, o que houve? Você está péssima. Eu desabei. Contei-lhe tudo. Cada detalhe, cada conversa, cada documento que eu havia encontrado. Amélia ouviu em silêncio, seu rosto ficando mais sério a cada palavra. Quando terminei, ela ficou pensativa por longos minutos. Finalmente, ela falou: Aurora, isso é muito sério. Isso é formação de quadrilha para cometer fraude. É abuso contra idoso. Eles podem ir para a prisão por isso. Eu não quero mandar minha filha para a prisão. Sussurrei. Eu só quero me proteger. Quero que eles me deixem em paz. Eu entendo. Mas você precisa agir rápido. Se eles apresentarem esses documentos a um juiz e conseguirem um parecer médico favorável, mesmo que seja fraudulento, vai te custar muito para reverter. Amélia pegou minhas mãos. Você precisa se blindar legalmente agora mesmo. Nas semanas seguintes, Amélia se tornou minha aliada secreta. Ela me ajudou a redigir um novo testamento, um sólido que Daniel e Lúcia não pudessem contestar facilmente. Estabelecemos um instrumento de blindagem patrimonial para proteger a casa. Mudamos todas as minhas contas bancárias para instituições diferentes onde eles não tinham acesso. Você também precisa de uma procuração para fins de saúde, Amélia explicou. Se você nomear alguém de sua confiança agora, enquanto está claramente em seu juízo perfeito, nenhum juiz poderá lhe atribuir um curador no futuro sem o consentimento dessa pessoa. E quem eu posso nomear? Não tenho outra família próxima. Você pode me nomear, se confiar em mim, ou podemos procurar um administrador profissional. Eu olhei em seus olhos. Amélia esteve ao meu lado nos bons e maus momentos. Chorou comigo no funeral de Carlos. Vigiou minha casa quando eu estava doente. Eu nomeio você, se aceitar este fardo. É claro que aceito, querida amiga. Enquanto Amélia e eu trabalhávamos em silêncio para proteger meu patrimônio, Daniel e Lúcia intensificaram a campanha. Era óbvio agora que eles haviam decidido acelerar seus planos. Embora não soubessem que eu já os havia descoberto, os lapsos de memória que me atribuíam se tornaram mais elaborados. Daniel começava conversas sobre assuntos que nunca havíamos discutido, e depois, na frente de outras pessoas, me repreendia por não me lembrar. Aurora, eu te expliquei 3 vezes na semana passada. Você realmente não lembra? Lúcia convidou algumas vizinhas para um café. Durante a reunião, ela soltava comentários destinados a semear dúvidas sobre meu estado mental. A mãe fica muito confusa ultimamente. Ontem, ela não lembrava se tinha tomado o remédio. Tive que checar os frascos para ter certeza. Eu não estava tomando nenhum remédio regular. Era uma mentira descarada. Mas as vizinhas olhavam para ela com compaixão, como se fosse uma filha zelosa cuidando da mãe doente. Outro dia, ela saiu sem avisar ninguém. Lúcia continuou com uma voz preocupada. A gente a encontrou horas depois andando no parque, completamente desorientada. Ela disse que tinha ido procurar meu pai. Coitada. Às vezes ela esquece que ele já morreu. Outra mentira. Eu havia ido ao parque naquela tarde dar um passeio, como costumava fazer, mas o jeito que Lúcia contava parecia a história de uma velha senil. Eu via os olhares das vizinhas se encherem de pena e preocupação. A parte mais perversa era que eu não podia me defender sem parecer exatamente o que eles queriam que eu parecesse, uma idosa em negação sobre seu declínio mental. Se eu protestasse demais, se ficasse irritada, isso só reforçaria a narrativa deles. Uma tarde, um homem que se apresentou como Dr. Soares chegou à casa. Daniel o havia convidado para um check-up de rotina, sem me consultar.
É só para ter certeza de que está tudo bem, mãe. Lúcia disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Na sua idade, exames regulares são importantes. Eu sabia exatamente quem era aquele homem. Lembrei-me das anotações na pasta de Daniel, disposto a cooperar por R$ 2.000. Este era o médico corrupto que eles iriam pagar para certificar minha incapacidade. O Dr. Soares me fez perguntas aparentemente inocentes. Que dia era hoje? Quem era o presidente? Eu conseguia me lembrar de 3 palavras? Ele me disse. Mas havia algo falso em todo o procedimento. O jeito que ele anotava minhas respostas, os olhares que trocava com Daniel, o tom condescendente de sua voz. Respondi a todas as suas perguntas corretamente. Mantive a calma, a coerência, a lucidez. Não lhe dei nenhuma munição que ele pudesse usar contra mim. Quando ele terminou, vi a frustração em seu rosto. Tudo parece em ordem por enquanto. Ele finalmente disse. Mas nesta idade, as coisas podem mudar rapidamente. Eu recomendaria avaliações mais frequentes. Com que frequência? Daniel perguntou. A cada 2 semanas seria o ideal. Isso não será necessário, eu disse com firmeza. Eu tenho meu próprio médico de cuidados primários. Se eu precisar de avaliações, ele cuidará disso. Mãe, o Dr. Soares só quer ajudar, Lúcia protestou. Eu disse, não, esta é a minha casa, e estas são as minhas decisões médicas. Minha voz soou mais áspera do que eu pretendia, mas eu estava furiosa. Eles realmente achavam que eu era tão tola a ponto de não ver o que estavam fazendo? O Dr. Soares foi embora logo depois. Ouvi Daniel conversando com ele na entrada. Não consegui ouvir as palavras exatas, mas o tom era de frustração. Eu sabia que havia arruinado aquela primeira tentativa. Naquela noite, Daniel e Lúcia tiveram uma discussão acalorada no quarto. As paredes da casa não eram muito grossas. Eu ouvi fragmentos da conversa do meu quarto. Eu te disse que você está deixando muito na cara, Lúcia dizia. E o que você sugere? Que esperemos mais 6 meses? A gente não tem esse tempo. Ela já tem menos de R10.000, 00R, ISTANT, ISD, OSCE, IGUROD, IVIDA, DEPO, ISQE, ISSO, ACABAR, NA. OHAVERA, MAISNADAPARAPEGAR, MASESEELADESCONFIAR, ELANA, ODESCONFIADENADA, ELAE, UMAVELHASENTIMENTAL, ACHAQUEAIND, ASOMOSAFAMRALIFELIZQUECOSTUMA, VAMOSFINGIRSER, NA, OFALEISS, IMD, AMINHAMA, SUAMA, UMOBSTA, CULOENTRENO, SEUMAVIDAMELHOR, ENTRENO, SER, Dentviental restantes do seguro de vida. Depois que isso acabar, NA ou haverá mais nada para pagar. Mas se lá desconfiar, Elan A ou desconfia de nada, ela aí, uma velha sentimental. Acha que ainda somos a fã, lia feliz que costum, vamos fingir ser. Nia, ou falei assim da minha suam uma obstia, culo entrem ser uma vida melhor, entrem ser 150 mil risiar o que poderíamos estar usando agora mesmo. Houve um longo silêncio. Então Lúcia falou com uma voz pequena. Às vezes eu me pergunto se estamos fazendo a coisa certa. Não comece com isso de novo. Já conversamos sobre isso 1000 vezes. Aquela casa é sua herança. Aquele dinheiro é seu por direito. Estamos apenas acelerando o inevitável. E, francamente, faremos um favor a ela. Na idade dela, morar sozinha nesta casa enorme é perigoso. Ela pode cair, se machucar, morrer sozinha, e ninguém notaria por dias. Acho que você tem razão. Claro que eu tenho razão. Confie em mim, querida. Em 6 meses estaremos morando em um apartamento moderno no centro. Você vai largar aquele emprego horrível na loja, e eu finalmente poderei abrir meu próprio escritório. Tudo graças a nós termos a coragem de fazer o que precisava ser feito. Eu me afastei da parede. Eu tinha ouvido o suficiente. Minha própria filha acabara de justificar minha destruição como se fosse um ato de misericórdia. Daniel a havia envenenado completamente. Ou talvez, e isso era o que mais doía,
Ela sempre teve essa capacidade dentro dela, e Daniel apenas a havia liberado. No dia seguinte, fui novamente à casa de Amélia. Contei-lhe sobre a visita do doutor Soares e a conversa que eu havia escutado. Eles estão acelerando o cronograma, Amélia disse preocupada. Precisamos agir antes que eles apresentem qualquer coisa a um juiz. O que eu posso fazer? Primeiro, vamos conseguir sua própria avaliação médica. Um exame neurológico completo com um especialista reconhecido que certifique que você está em pleno uso de suas faculdades mentais. Isso vai destruir qualquer argumento que eles tentem fazer. Amélia me colocou em contato com um neurologista no hospital universitário. O Dr. Rodrigues me examinou por 2 dias. Testes de memória, raciocínio, funções cognitivas, tudo. Os resultados foram claros. Minha mente estava perfeitamente saudável para a minha idade. Dona Aurora, a senhora tem a cognição de alguém 10 anos mais jovem. O Dr. Rodrigues me disse. Não há absolutamente nenhum sinal de demência, prejuízo cognitivo ou confusão. Na verdade, seus resultados estão acima da média. Amélia providenciou um laudo oficial, certificado e datado com o médico. Guardamos em um lugar seguro junto com todos os outros documentos que estávamos acumulando. Agora precisamos de provas do que eles estão planejando, Amélia disse. As fotos dos documentos são um bom começo, mas precisamos de mais. Tipo o quê? Gravações. Conversas onde eles admitam seus planos. Precisamos que eles se incriminem. A ideia me embrulhava o estômago. Gravar minha própria filha conspirando contra mim parecia uma traição terrível. Mas então me lembrei do que eu havia escutado na noite anterior. Eles já haviam me traído. Eu estava apenas me defendendo. Amélia me arranjou um gravador de voz pequeno que eu podia esconder facilmente. Pelas 2 semanas seguintes, eu o carreguei comigo constantemente. Eu o ativava toda vez que Daniel ou Lúcia começavam conversas sobre minha saúde, sobre a casa, sobre o futuro. Capturei dezenas de horas de conversas. Daniel falando sobre como lidar com a minha resistência. Lúcia discutindo o que fazer com meus pertences uma vez que eu estivesse asilada. Os dois calculando friamente quanto poderiam conseguir com a venda da casa e como dividiriam o dinheiro. A parte mais dolorosa foi uma conversa entre Lúcia e uma amiga dela que veio visitar. Eu estava no quintal, mas a janela estava aberta e o gravador no meu bolso capturou tudo. "E você não se sente mal?" a amiga perguntou. "Ela é sua mãe." "No começo, sim," Lúcia admitiu. "Mas Daniel me fez ver as coisas claramente. Ela teve a vida dela. Viveu os anos dela. Agora é a nossa vez. Além disso, em um asilo, ela vai ser mais bem cuidada. Vai ter enfermeiras, atividades, pessoas da idade dela. Mas se ela não quer ir, às vezes, a gente tem que tomar decisões duras para o bem das pessoas que a gente ama. Quando ela estiver mais velha, vai entender. Ou talvez não, se a cabeça dela continuar deteriorando. Mas pelo menos estará segura." A cada gravação, a cada conversa capturada, eu sentia meu coração se partir um pouco mais. Mas também sentia uma determinação de ferro crescer dentro de mim. Eu não ia deixar que eles me destruíssem. Eu não ia deixar que eles transformassem os últimos anos da minha vida em um pesadelo. Amélia e eu nos encontrávamos a cada poucos dias para revisar o material coletado. Ela fazia anotações meticulosas, organizava as provas, montava um caso que poderia ser apresentado a um juiz se necessário. "Aurora, com o que você tem, você poderia entrar com um processo criminal", ela me disse em uma tarde enquanto escutávamos uma gravação particularmente incriminadora. Formação de quadrilha, tentativa de apropriação indébita, abuso contra idoso. Daniel poderia ir para a prisão. "Eu não quero destruir minha filha", sussurrei. "Eu só quero que eles me deixem viver em paz." "Eu entendo, mas você precisa estar preparada para a possibilidade disso escalar. Eles não vão desistir fácil." Ela estava certa. Com o passar das semanas e eu continuando a resistir às tentativas de controle deles, Daniel ficou mais agressivo. Ele já não se incomodava em ser sutil. Uma noite, ele chegou em casa com papéis na mão. Ele os jogou na mesa da cozinha na minha frente. "Preciso que você assine isso", ele disse sem preâmbulo. "O que é?" "Uma procuração para que Lúcia e eu possamos te ajudar a administrar suas finanças. Você está ficando velha, Aurora. É hora de pessoas mais jovens cuidarem dessas coisas." Eu olhei os documentos sem tocá-los.
Eu não assino nada que meu próprio advogado não tenha revisado. Seu próprio advogado? Você não tem advogado. Vou arranjar um se for necessário. Daniel se inclinou sobre a mesa, seu rosto a centímetros do meu. A máscara de genro preocupado havia desaparecido completamente. Escute bem, velhota. Você vai assinar esses papéis hoje, amanhã ou na semana que vem. Mas você vai assiná-los. Porque se não fizer por bem, a gente faz por mal. Você está me ameaçando na minha própria casa? Estou te dizendo a realidade. Você pode cooperar e facilitar para todo mundo, ou pode resistir e transformar isso em algo feio. A escolha é sua. Levantei-me com as pernas trêmulas, mas a voz firme. Saia da minha cozinha agora. Esta casa também é minha. Eu moro aqui. Você mora aqui porque eu permito. E isso pode mudar a qualquer momento. Daniel soltou uma risada amarga. Você vai me expulsar? A mim e a sua filha? Vá em frente. Tente. Vamos ver o que um juiz diz quando você contar a ele sobre seu estado mental deteriorado, sobre como você nos ameaça, sobre como você não consegue se cuidar. Saia daqui. Estou saindo. Mas isso não termina aqui, Aurora. Nem de longe. Ele pegou os papéis e saiu da cozinha, me deixando tremendo de medo e raiva. Naquela noite liguei para Amélia. Eu preciso trocar as fechaduras amanhã. Você tem certeza? Isso vai provocar um confronto direto. Ele já provocou, Amélia. Ele ameaçou me interditar se eu não assinar papéis que lhe dão o controle do meu dinheiro. Eu não posso continuar vivendo assim, com medo na minha própria casa. Tudo bem, eu vou chamar um chaveiro de confiança. Mas, Aurora, quando você trocar essas fechaduras, eles vão reagir, provavelmente de forma violenta. Você precisa estar preparada. Eu estou. No dia seguinte, quando Daniel e Lúcia saíram para o trabalho, o chaveiro chegou. Em 2 horas, ele havia trocado todas as fechaduras da casa. Portas da frente, porta dos fundos, portas dos cômodos. Amélia veio e ficou comigo. O que você vai fazer quando eles voltarem? Ela perguntou. Eu vou dizer a eles que não são mais bem-vindos aqui, que tem 1 semana para pegar as coisas deles. Eles vão lutar. Deixe-os lutar. Esta é a minha casa. Lúcia chegou primeiro, por volta das 6 da tarde. Tentou abrir a porta com a chave dela. Eu a ouvi girar 1 vez, 2, 3, sem resultado. Então ela bateu. Mãe, a porta não abre. Você trocou a fechadura? Abri a porta, mas fiquei no batente, bloqueando a entrada. Sim, troquei a fechadura. E por que você faria isso? Porque esta é a minha casa, e eu preciso me sentir segura nela. Segura? Segura do quê? Da sua própria família? De pessoas que estão tentando me roubar, de pessoas que querem me interditar e me colocar em um asilo para tomar minha casa. O rosto de Lúcia empalideceu. Eu não sei do que você está falando. Sabe sim. Eu sei de tudo, Lúcia. Eu encontrei os documentos. Eu escutei as conversas. Eu sei exatamente o que você e Daniel estavam planejando. Mãe, você está confusa. É exatamente disso que a gente estava falando. Você está tendo episódios paranoicos. Eu não estou confusa e não estou paranoica. Eu tenho provas, fotografias, gravações, documentos, tudo. Lúcia recuou como se eu tivesse batido nela. Você estava nos espionando. Eu estava me defendendo. Há uma diferença. Nesse momento, Daniel chegou. Ele avaliou a situação imediatamente. O que está acontecendo aqui? Sua sogra enlouqueceu. Lúcia disse com a voz trêmula. Ela trocou as fechaduras e está nos acusando de coisas horríveis. Daniel se aproximou da porta. Aurora, abre essa porta agora mesmo. Nós moramos aqui. Você não pode nos trancar para fora. Vocês têm 1 semana para recolher seus pertences. Coordenaremos horários supervisionados para vocês entrarem e pegarem as coisas. Depois disso, eu não quero mais vê-los. Isso é ridículo. Você não tem nenhum direito. Eu tenho todo o direito. Esta casa está no meu nome. Vocês têm vivido aqui por minha caridade e essa caridade acabou. Daniel pegou o celular. Eu vou chamar a polícia. Isso é um despejo ilegal. Nós temos direitos como moradores. Chame. Por favor, chame. Eu adoraria explicar à polícia sobre o plano de vocês de me interditar, sobre o médico que vocês tentaram subornar, sobre os documentos fraudulentos que prepararam. A mão de Daniel congelou sobre o celular. Nós nos encaramos por longos segundos. Em seus olhos, eu vi ódio puro, disfarçado. Isso não vai acabar aqui, ele disse em voz baixa e ameaçadora. Tenho certeza que não.
Nos vemos em uma semana para a retirada das coisas de vocês. Fechei a porta e passei a tranca. Ouvi gritos do outro lado. Lúcia chorava. Daniel praguejava. Eles bateram na porta por vários minutos. Amélia me abraçou enquanto eu tremia. Você fez bem, ela sussurrou. Você foi corajosa. Eu não me senti corajosa. Eu me senti destruída. Eu tinha acabado de expulsar minha única filha de casa. A menina que eu havia criado, para quem eu havia dado tudo, por quem eu havia me sacrificado tanto, e ela havia me pago com traição. Nos dias seguintes, Daniel e Lúcia tentaram de tudo. Eles ligaram para parentes distantes, contando a versão deles dos fatos, que eu estava senil, paranoica, sendo manipulada por Amélia. Alguns parentes me ligaram preocupados. Eu expliquei a situação com calma e me ofereci para lhes mostrar as provas se quisessem. A maioria não quis se envolver. Falaram com os vizinhos, semeando mais dúvidas sobre minha saúde mental. Eu via como alguns vizinhos me olhavam com pena quando eu saía. Outros evitavam meu olhar completamente. Eles foram ao banco onde eu tinha minha conta poupança e tentaram acessar meus fundos usando documentos antigos, onde eles estavam listados como contatos de emergência. O banco, felizmente, se recusou sem uma ordem judicial. Uma semana depois, conforme havíamos combinado, eles chegaram com um caminhão para recolher as coisas. Amélia havia contratado 2 homens grandes como testemunhas e segurança. Ela não queria que houvesse altercação. A manhã combinada para a retirada dos pertences amanheceu fria e cinzenta. Eu mal havia dormido. Passei a noite inteira repassando cada decisão que me havia levado a este momento, me perguntando se teria havido alguma outra forma de resolver isso sem chegar a esse ponto de ruptura total. Amélia chegou cedo com os 2 homens que havia contratado. Os nomes deles eram Alexandre e João, ambos de uma empresa de segurança privada. Eram profissionais, sérios, e a mera presença deles me fez sentir mais segura. Você está pronta? Amélia me perguntou, pegando minha mão. Não, mas temos que fazer isso de qualquer maneira. Daniel e Lúcia chegaram exatamente às 10 da manhã com uma van alugada. Trouxeram caixas de papelão e um amigo de Daniel para ajudar com a mobília pesada. Quando viram Alexandre e João parados na entrada, Daniel cerrou o maxilar. Sério, Aurora? Seguranças? Você tem tanto medo assim de nós? Não é medo, é cautela. Vocês têm 3 horas para tirar suas coisas. Tudo que está no quarto de vocês podem levar. Nada mais. Lúcia passou por mim sem olhar. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, como se tivesse passado dias chorando. Uma parte de mim queria abraçá-la, consolá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas a parte mais forte, aquela que havia visto os documentos e ouvido as gravações, permaneceu firme. Eles começaram a tirar caixas, roupas, sapatos, itens pessoais. Eu os observava da sala, enquanto Amélia fotografava tudo o que saía da casa. Documentação, ela havia me explicado, caso eles digam depois que você reteve algo que lhes pertencia. Daniel tentou entrar no escritório de Carlos. Alexandre bloqueou seu caminho. Esse cômodo não está incluso, ele disse com uma voz baixa, mas firme. Eu tenho documentos pessoais lá dentro. Você não tem nada lá. Esse cômodo está trancado desde que a Aurora trocou as fechaduras. Você está mentindo. Eu trabalhava naquele escritório, sem permissão, checando documentos que não lhe pertenciam. Aurora está ciente de tudo. Vi o rosto de Daniel ficar vermelho de raiva. Por um momento pensei que ele tentaria forçar a entrada, mas João também se aproximou. Daniel não era tolo. Ele recuou. Isso é um abuso. Ele murmurou entre dentes cerrados. Abuso contra idoso. Você está a manipulando. Ele gritou para Amélia, se aproveitando de uma velha confusa para tomar a casa dela. Amélia sorriu friamente. Você pode prestar queixa se quiser. Na verdade, eu o encorajo a fazê-lo. Será interessante quando o juiz vir todas as provas que temos contra você. Daniel se calou. Ele sabia que estava em terreno perigoso. A tensão aumentou quando Lúcia começou a pegar coisas que claramente não eram dela. Um vaso que havia sido da minha mãe. Algumas fotos de família emolduradas. Quando ela tentou levar um relógio antigo que Carlos havia herdado do pai, eu intervi. Isso não pertence a você, Lúcia. Foi do papai. Agora é meu. Não, não é. O testamento do seu pai especificou que todos os bens pessoais dele ficariam sob minha custódia. Eu vou deixar esse relógio para a sua filha, Catarina.
quando ela tiver idade suficiente. Minha filha? Agora você lembra que tem uma neta? A voz de Lúcia estava carregada de veneno. Você não a deixou visitar por semanas. Eu não a deixei vir porque vocês estavam tentando usá-la como arma emocional. A última vez que ela esteve aqui, Daniel pediu para ela me convencer a assinar papéis. Ela tem 9 anos, Lúcia. Vocês estavam manipulando uma criança. Lúcia largou o relógio na mesa. Suas mãos tremiam. Você se tornou uma pessoa horrível, amarga, egoísta. Eu me tornei uma pessoa que se defende. Há uma diferença. Mas você sempre nos deu tudo. O que mudou? Mudei porque descobri que você queria me roubar, que você planejava me interditar e me colocar em um asilo para tomar minha casa, que minha própria filha estava disposta a me trair por dinheiro. Foi para o seu próprio bem, Lúcia gritou. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Você está velha, mãe. Essa casa é demais para você. Você pode cair, se machucar. Você precisa de cuidados profissionais. O que eu preciso é que minha filha me ame incondicionalmente. Mas parece que isso é pedir demais. O silêncio que se seguiu foi brutal. Lúcia me olhou com uma mistura de dor e raiva que eu nunca vou esquecer. Depois, deu meia volta e continuou a encaixotar. 2 horas depois, a van estava quase cheia. Daniel tentou uma última cartada. Ele tirou uns papéis do bolso. Eu tenho aqui uma carta de um psiquiatra certificado que atesta que Aurora Ramos demonstra evidentes sinais de prejuízo cognitivo e requer supervisão legal imediata. Amélia estendeu a mão. Deixe-me ver isso. Daniel entregou o documento com um sorriso de satisfação. Amélia o leu e então começou a rir. Isto é uma falsificação tão ruim que chega a ser cômica. O médico que supostamente assinou perdeu sua licença há 2 anos por fraude. Está nos registros públicos. Você realmente achou que isso funcionaria? O sorriso de Daniel desapareceu. É um documento legal válido. É papel de lixo que você pode usar para acender sua lareira. E o fato de você tentar usá-lo só adiciona mais evidências ao caso que Aurora poderia mover contra você. Amélia devolveu os papéis a ele. Tente apresentar isso a um juiz, por favor. Será divertido ver você ser preso por apresentar documentos falsos a um tribunal. Daniel amassou os papéis e os colocou no bolso. Isso não acaba aqui, Aurora. Eu vou lutar. Eu vou provar que você não está em seu juízo perfeito. Eu vou conseguir o controle desta casa e do seu dinheiro. E quando eu conseguir, você vai se arrepender de ter me tratado assim. As ameaças também estão gravadas. Amélia disse, apontando para o celular dela sobre a mesa. Continue falando. Você está construindo o nosso caso para nós. Eles finalmente terminaram. A van estava cheia de caixas e móveis. Daniel entrou na cabine sem dizer mais nada. Lúcia parou na soleira da porta, olhando para mim com olhos suplicantes. Mãe, por favor, a gente ainda pode consertar isso. A gente pode conversar, chegar a um acordo. Não precisa terminar assim. Você deveria ter pensado nisso antes de conspirar com seu marido para me roubar. Nunca foi sobre roubar. Aquela casa é minha herança. Aquele dinheiro vai ser meu eventualmente. Você só queria apressar a minha morte, antecipar a minha incapacidade, me roubar os meus últimos anos de dignidade. Não foi assim. Você não entende. Eu entendo perfeitamente. Agora vá. E não volte a não ser que seja para pedir desculpas de verdade. Sem meias desculpas. Sem justificativas. Um pedido de desculpas real. Lúcia abriu a boca como se fosse dizer algo mais. Mas finalmente deu meia volta e caminhou em direção à van. Eu a vi entrar e depois observei o veículo se afastar pela rua até desaparecer. Permaneci na entrada da minha casa por longos minutos. A casa que Carlos e eu construímos. A casa onde criamos nossa filha. A casa que agora parecia vazia e fria sem ela. Aurora, entre. Amélia disse suavemente. Você está tremendo. Ela estava certa. Eu tremia da cabeça aos pés. Não pelo frio, mas pela descarga emocional do que acabara de acontecer. Deixei Amélia me guiar até o sofá. Você fez bem, ela disse enquanto me trazia um chá quente. Eu sei que foi duro, mas você fez bem. Não parece. Parece que eu perdi minha filha. Você a perdeu há muito tempo, querida. Você só está percebendo isso agora. Passei os dias seguintes em um nevoeiro. Eu andava pela casa que, de repente, parecia grande demais, silenciosa demais. O quarto onde Lúcia e Daniel haviam morado estava vazio,
exceto por algumas manchas na parede onde eles haviam pendurado quadros. Eu as olhei por horas, me perguntando como eu havia chegado a esse ponto. Pensei que com a partida deles, a paz viria, que eu finalmente poderia respirar aliviada na minha própria casa. Mas não foi assim, porque Daniel havia acertado em uma coisa. Isso não havia terminado, e ele não era do tipo que desistia facilmente. 3 dias depois que eles saíram, a verdadeira guerra começou. Daniel entrou com um processo na justiça, solicitando minha interdição judicial por incapacidade mental. O documento legal chegou à minha casa em uma manhã de terça-feira, entregue por um oficial de justiça que me olhou com pena, enquanto me pedia para assinar o recebimento. Liguei para Amélia imediatamente. Ela veio e leu os documentos com uma expressão cada vez mais séria. Isso é grave, Aurora. Eles estão alegando que você oferece perigo a si mesma, que tem demonstrado comportamento errático, paranoia e que precisa de um curador legal para gerir seus negócios. Eles podem fazer isso? Eles podem tentar, e com o juiz errado, poderiam conseguir, pelo menos temporariamente. Amélia colocou os papéis na mesa. Mas nós temos vantagens. Temos sua avaliação neurológica recente, temos as provas da conspiração deles e temos tempo para preparar uma defesa sólida. Os dias seguintes foram um pesadelo de preparativos legais. Amélia me colocou em contato com um advogado especialista em direito de família e proteção ao idoso. O nome dele era José Ribeiro, e ele tinha a reputação de ser implacável no tribunal. Dona Aurora, ele me disse em nossa primeira reunião, eu vou ser completamente honesto com a senhora. Esses casos são difíceis porque juízes tendem a ser cautelosos. Preferem pecar pelo excesso de proteção, mesmo que isso signifique limitar as liberdades de pessoas perfeitamente capazes. Então eu posso perder, não se apresentarmos um caso sólido. E a senhora tem um caso muito sólido. Mas eu preciso que a senhora esteja preparada para que isso fique feio. Eles vão atacar seu caráter, sua saúde mental, seu julgamento. Vão trazer testemunhas que dirão coisas horríveis sobre a senhora. Ele estava certo. A campanha de difamação começou quase imediatamente. Daniel contatou todo mundo que conhecíamos, contando sua versão dos fatos. Segundo ele, eu era uma velha confusa que havia sido manipulada por Amélia, que supostamente queria tomar minha casa. Alguns vizinhos começaram a me evitar completamente. Outros me olhavam com uma mistura de pena e desconfiança. Uma senhora com quem eu tomava café havia anos me parou na rua. Aurora, é verdade que você expulsou sua própria filha de casa no meio da noite? Não foi no meio da noite. Foi um processo legal e em horário comercial. Mas é sua filha, seu próprio sangue. Como você pode fazer isso com ela? Ela estava tentando me roubar. Ela planejou me interditar para tomar minha casa. A mulher balançou a cabeça. Ah, Aurora, a Lúcia nunca faria algo assim. Ela sempre foi tão boa para você. Eu acho que a senhora está confusa, querida. E era assim com todo mundo. Daniel e Lúcia tinham construído uma narrativa tão convincente que as pessoas acreditavam sem questionar. A filha pobre e zelosa tentando cuidar da mãe senil. A vizinha má se aproveitando de uma idosa vulnerável. O genro preocupado, apenas querendo proteger a família. As coisas pioraram quando Daniel conseguiu que alguns parentes distantes assinassem declarações apoiando sua versão. Uma prima de 3º grau que eu não via há 10 anos escreveu uma carta ao juiz dizendo que sempre havia notado problemas com minha memória. Um sobrinho distante declarou que em reuniões de família eu parecia confusa e desorientada. Eles estão mentindo, eu disse a José enquanto revisávamos as declarações. Eu mal conheço essas pessoas. Não falo com elas há anos. Eu sei, mas as declarações deles vão para o processo do mesmo jeito. Teremos que provar que eles não têm conhecimento real do seu estado atual. Lúcia começou a usar Catarina, minha neta, como arma emocional. Ela postava fotos nas redes sociais da menina chorando com mensagens sobre o quanto sentia falta da avó, mas que eu me recusava a vê-la. Recebi mensagens de pessoas que eu nem conhecia me acusando de ser uma avó cruel e sem coração. A verdade era que eu estava morrendo de vontade de ver Catarina. Sentia falta dela todos os dias. Mas Amélia e José me alertaram que qualquer contato poderia ser usado contra mim. Eles dirão que a senhora tentou manipulá-la. José me explicou. Que tentou convencê-la a dizer coisas a seu favor. É melhor esperar até depois da audiência. Uma noite, por volta das 23h, a campainha tocou. Olhei pela janela e vi uma viatura da polícia militar.
Meu coração disparou. Abri a porta. Dona Aurora Ramos? Um dos policiais perguntou. Sim, sou eu. Recebemos um chamado de averiguação de bem-estar. Alguém informou que a senhora pode estar em perigo, que tem se comportado de forma estranha e preocupante. Quem informou isso? Não podemos divulgar essa informação, senhora. Podemos entrar e verificar se está tudo bem? Deixei-os entrar. Eles caminharam pela casa enquanto eu lhes explicava a situação. Mostrei-lhes os documentos legais, a ação de Daniel, as provas da conspiração deles. Os policiais se entreolharam. Minha senhora, parece que a senhora está no meio de uma disputa familiar complicada, um deles finalmente disse. Mas a senhora parece perfeitamente capaz e lúcida. Não vemos razão para intervir. O senhor pode colocar isso em um relatório? Vamos registrar um boletim de ocorrência da visita, indicando que encontramos tudo em ordem. Depois que eles saíram, eu soube quem havia feito aquela ligação. Era mais uma tática de Daniel para criar um registro de preocupação com o meu bem-estar. Mas pelo menos dessa vez tinha saído pela culatra. As semanas se passaram e a tensão aumentava. Daniel apresentou mais documentos, mais evidências da minha suposta incapacidade. Ele conseguiu declarações de qualquer um disposto a assinar. Alguns o fizeram porque realmente acreditavam na versão dele. Outros, eu suspeitava, foram pagos com alguma coisa em troca. José trabalhava incansavelmente preparando nossa defesa. Ele reuniu depoimentos das minhas clientes de costura, que atestavam minha lucidez e competência. O dono da mercearia onde eu fazia compras escreveu uma carta descrevendo nossas conversas normais e coerentes. Meu médico de cuidados primários forneceu registros mostrando que eu estava em boa saúde para a minha idade. Mas nossa arma mais forte, José diria, são as gravações e os documentos que a senhora encontrou. Aquilo mostra claramente que eles conspiraram contra a senhora. Quando o juiz ouvir aquelas conversas, ele vai ver quem são os verdadeiros manipuladores aqui. A data da audiência foi marcada para 6 semanas após a petição inicial. 6 semanas que pareceram 6 anos. Eu mal dormia, comia pouco, passava as noites repassando cada conversa, cada decisão, me perguntando se eu tivesse feito algo diferente. Isso poderia ter sido evitado. Amélia ficou comigo muitas noites. Ela me fazia chá, me forçava a comer, me escutava quando eu precisava falar. Você vai superar isso, ela me dizia. Você é mais forte do que eles pensam. 2 semanas antes da audiência, Lúcia apareceu na minha porta. Estava sozinha, sem Daniel. Ela parecia péssima, abatida, com olheiras fundas. Mãe, por favor, a gente precisa conversar. Eu não tenho nada para conversar com você. Qualquer comunicação deve ser feita através do meu advogado. Por favor, só 5 minutos. Havia lágrimas nos olhos dela. Eu te imploro. Contra meu melhor julgamento, eu a deixei entrar. Sentamos na sala de estar, separadas por metros de distância que pareciam quilômetros. O Daniel não sabe que eu estou aqui, ela começou. Se ele descobrir, vai ficar muito bravo. E você se importa com isso? Você se tornou o fantoche perfeito dele. Não é assim. Eu achei que estávamos fazendo a coisa certa. O Daniel me convenceu de que era para o seu bem, que estávamos te protegendo. Me protegendo? Planejar me roubar é me proteger. Lúcia cobriu o rosto com as mãos. Eu sei. Eu fiquei tão confusa. Daniel diz uma coisa, você diz outra. Eu não sei mais o que é verdade. A verdade está nos documentos que eu encontrei, nas conversas que eu gravei, nas intenções reais por trás de todas as suas ações. Se eu retirar meu apoio à ação, você me perdoaria? Meu coração pulou uma batida. Você faria isso? Você iria contra Daniel? Houve um longo silêncio. Vi a luta interna no rosto dela. Finalmente, ela balançou a cabeça. Eu não posso. Ele é meu marido. Eu tenho que apoiá-lo. Então você veio aqui pedir meu perdão, mas não está disposta a fazer nada para merecê-lo. Você veio aqui para me pedir para retirar as acusações, para deixar Daniel gerir suas finanças. Eu prometo que vamos cuidar bem de você. Nunca vai faltar nada. Eu me levantei. Saia da minha casa. Mãe, saia. Você veio aqui para tentar me manipular mais uma vez, para me fazer sentir culpada para que eu cedesse. Mas não vai funcionar, Lúcia. Não desta vez. Ela se levantou devagar. Na porta, ela se virou. Daniel diz que se você não cooperar, ele vai te destruir no tribunal. Ele tem testemunhas, documentos, tudo preparado. Ele diz que você vai perder.
A audiência finalmente chegou. Vesti minha melhor roupa, um terninho simples, mas respeitável, que eu havia usado no funeral de Carlos. Amélia me acompanhou até o fórum junto com José. Minhas mãos tremiam enquanto subíamos as escadas do prédio. Dentro da sala de audiências, do outro lado, estavam Daniel e Lúcia com o advogado deles. Daniel me olhou com um sorriso frio e calculista. Lúcia mantinha o olhar baixo, incapaz de me encarar. O juiz era um homem de 50 e poucos anos com uma expressão séria. Ele primeiro ouviu os argumentos de Daniel. O advogado dele apresentou um caso elaborado sobre meu suposto declínio mental, meu comportamento errático, minha necessidade urgente de supervisão legal. Trouxeram testemunhas, a prima distante, que depôs sobre meus supostos lapsos de memória. Uma vizinha que Daniel havia convencido de que eu agia de forma estranha. Eles até apresentaram as anotações do Dr. Soares, o médico corrupto, embora José as destruísse imediatamente mostrando que ele havia perdido a licença. Excelência, o advogado de Daniel argumentou. Estamos falando de uma mulher de 68 anos que vive sozinha em uma casa grande, que expulsou sua única família, que demonstra sinais claros de paranoia ao acreditar que seus entes queridos estão conspirando contra ela. Ela precisa de proteção, mesmo que seja de si mesma. Então, foi a nossa vez. José começou apresentando minha avaliação neurológica do Dr. Rodrigues. Os resultados eram irrefutáveis. Eu estava mentalmente sã, competente, lúcida. Excelência, José disse com firmeza. O que temos aqui não é uma idosa confusa que precisa de proteção. É uma mulher perfeitamente capaz se defendendo de uma tentativa calculada de roubo e fraude. Então, ele começou a apresentar as provas. As fotografias dos documentos que eu encontrei na pasta de Daniel, os rascunhos da petição de interdição preparados meses antes de entrar com a ação oficial, as anotações sobre médicos dispostos a cooperar por dinheiro. Eu vi o rosto do juiz ficar mais sério a cada documento. Daniel se mexeu desconfortável em sua cadeira. O advogado dele tentou objetar, mas José tinha resposta para tudo. Então, vieram as gravações. José tocou as conversas mais incriminadoras. A voz de Daniel falando em acelerar o inevitável e ficar com 150 mil reais. Lúcia discutindo me asilar em uma casa de repouso barata, ambos calculando friamente como dividiriam meu patrimônio. O silêncio na sala foi absoluto. Cada palavra daquelas gravações caiu como uma bomba. Eu vi Lúcia ficar pálida, escondendo o rosto nas mãos. Daniel manteve uma máscara de pedra, mas seus punhos estavam cerrados com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Excelência, José continuou. Dona Aurora não está paranoica. Ela não está confusa. Ela descobriu um plano real e documentado para despojá-la de sua autonomia e de seus bens. Tudo o que ela fez foi para se defender legitimamente de uma fraude em curso. O juiz chamou um recesso. 30 minutos que pareceram eternos. Amélia segurou minha mão enquanto esperávamos. Não conversamos. Não havia o que dizer. Quando voltamos à sala de audiências, o juiz tinha sua decisão. Eu revisei cuidadosamente todas as provas apresentadas. E devo dizer que raramente vi um caso tão claro de tentativa de abuso contra idoso disfarçado de preocupação familiar. Eu respirei pela primeira vez em horas. A petição de interdição é completamente negada. Dona Aurora Ramos está claramente em pleno uso de suas faculdades mentais e tem todo o direito de gerir seus próprios negócios. O juiz olhou diretamente para Daniel. Além disso, estou determinando que uma cópia deste processo seja enviada ao Ministério Público para avaliar a abertura de ação criminal por tentativa de fraude, falsificação de documentos e formação de quadrilha. Daniel se levantou abruptamente. Isso é ridículo! Nós só queríamos protegê-la! Senhor, sugiro que se sente e permaneça em silêncio antes que eu o multe por desacato, o juiz disse com uma voz de aço. Seu comportamento e o de sua esposa, de acordo com as provas apresentadas, constituem uma tentativa premeditada de apropriação ilegal dos bens da senhora Ramos. O senhor terá sorte se enfrentar apenas consequências cíveis. A sala explodiu em murmúrios. O martelo do juiz bateu em busca de ordem. Olhei para Lúcia. Ela chorava em silêncio, completamente destruída. Uma parte de mim queria ir e confortá-la, mas a parte mais forte ficou parada.
Saímos do fórum sob um céu cinzento. José estava satisfeito, mas profissional. Nós vencemos, mas isso provavelmente não termina aqui. Eles podem recorrer, embora com as provas que temos, seria inútil. E as acusações criminais? Isso depende do Ministério Público. Com o que o juiz viu, é provável que eles investiguem pelo menos. Nas semanas seguintes, a vida lentamente começou a se normalizar. Daniel e Lúcia não recorreram. O advogado deles provavelmente os aconselhou que seria jogar dinheiro fora. O Ministério Público abriu um inquérito sobre os documentos fraudulentos e a tentativa de suborno ao médico. Um mês depois, recebi um telefonema. Daniel havia sido preso, não pelo caso comigo, mas porque o inquérito descobriu que ele havia cometido fraudes semelhantes com outros clientes em sua prática jurídica. Aparentemente, eu não era sua primeira vítima. A diferença era que eu havia revidado. Lúcia me ligou naquela noite. Ela chorava tanto que mal conseguia falar. Mãe, o Daniel está na cadeia. Eu não tenho dinheiro para a fiança. Eu perdi meu emprego porque passei todo o meu tempo no tribunal. Eu não sei o que fazer. Meu primeiro instinto foi ajudá-la. 43 anos de maternidade não se apagam facilmente. Mas então eu me lembrei de tudo. As conversas gravadas, os planos de me prender, a frieza com que haviam discutido meu destino. Lúcia, eu sinto muito pelo que você está passando, mas eu não posso te ajudar. Como você pode ser tão cruel? Eu sou sua filha. E você é quem tentou me roubar, quem conspirou para me interditar, quem escolheu o dinheiro em vez da própria mãe. Foi o Daniel. Ele me manipulou, ele me convenceu. Você é uma mulher adulta, Lúcia. Você teve escolhas. Você escolheu segui-lo. Agora, você deve viver com as consequências dessa escolha. Então é isso. Você me abandona quando eu mais preciso. Eu não estou te abandonando. Eu estou te deixando enfrentar as consequências de seus atos. É a lição mais importante que eu posso te dar agora. Ela desligou. Não ligou mais. Os meses se passaram. Daniel foi condenado a 3 anos de prisão por múltiplas acusações de estelionato. Lúcia se mudou para um apartamento pequeno com Catarina. Ela conseguiu um emprego em uma loja de roupas novamente, ganhando mal o suficiente para sobreviver. Eu continuava na minha casa, a casa que Carlos e eu construímos. Eu ainda costurava, embora menos do que antes. Eu havia convertido um quarto em um pequeno ateliê onde eu dava aulas de costura para jovens do bairro. Isso me mantinha ocupada, útil. Amélia continuava sendo minha melhor amiga. Jantávamos juntas várias vezes por semana. Jogávamos cartas. Conversávamos sobre a vida, sobre erros, sobre segundas chances. As noites eram as mais difíceis, quando o sol começava a se pôr e a casa se enchia de longas sombras. Era quando a solidão pesava mais. Quando eu me perguntava se tinha valido a pena, se proteger minha dignidade justificava perder minha filha. Eu não tinha uma resposta clara. Alguns dias eu pensava que sim, que eu havia feito a coisa certa. Outros dias eu acordava chorando, com saudades da menina que Lúcia tinha sido antes de Daniel a envenenar. 6 meses após a condenação de Daniel, em uma tarde chuvosa de outono, a campainha tocou. Abri a porta e encontrei Catarina parada na soleira. Ela tinha 10 anos agora, mais alta, com o rosto de Lúcia quando criança. Oi, vó, ela disse timidamente. Catarina, o que você está fazendo aqui? Onde está sua mãe? Ela está esperando no carro. Ela me mandou perguntar se a gente podia conversar com a senhora. Olhei para a rua. O carro velho de Lúcia estava estacionado em frente à minha casa. Eu podia ver a silhueta dela no banco do motorista. Ela diz que não espera que a senhora a perdoe, Catarina continuou, mas que ela quer tentar reconstruir algo, mesmo que seja pequeno, mesmo que leve anos. Meu coração se partiu e se remendou 1000 vezes naquele momento. Olhei para minha neta, tão inocente, tão alheia a toda a escuridão que havia acontecido entre a mãe dela e eu. Diga à sua mãe que ela pode entrar, mas só se ela estiver pronta para dizer a verdade. Sem desculpas, sem justificativas, a verdade completa. Catarina correu de volta para o carro. Eu a observei conversando com Lúcia. Então, devagar, minha filha saiu do veículo e caminhou em direção à casa. Ela parecia acabada, mais magra, com linhas profundas de cansaço no rosto. Quando chegou à porta, seus olhos finalmente encontraram os meus. Mãe, eu tentei te roubar. Eu concordei com planos horríveis.
Eu escolhi o dinheiro em vez de você. A senhora tem o direito de me odiar. Eu não te odeio, Lúcia. Eu te amei todos os dias da sua vida, mas eu não posso confiar em você. Eu não sei se algum dia vou poder de novo. Eu entendo. E eu não estou pedindo para a senhora confiar em mim. Só, a gente poderia tentar algo? Visitas supervisionadas com Catarina, conversas ocasionais. Eu não estou atrás do seu dinheiro. Não estou atrás da sua casa. Eu só não quero que minha filha cresça sem conhecer a avó. Olhei para ela por longos segundos. Amélia havia me alertado sobre isso. Será uma armadilha, ela havia dito. Ela tentará te manipular de novo. Mas olhando para Lúcia agora, eu não via manipulação. Eu via uma mulher quebrada que finalmente entendia a magnitude do que havia perdido. Nós podemos tentar, eu finalmente disse, mas com condições, limites claros. E ao primeiro sinal de manipulação ou engano, isso termina. Eu aceito qualquer condição. Eu não sei se algum dia a perdoarei completamente. Não sei se nosso relacionamento algum dia vai se curar. Mas enquanto eu observava Catarina sorrir, sabendo que poderia visitar a avó, eu soube que estava pelo menos disposta a tentar. Naquela noite, sozinha na minha casa, sentei-me na poltrona onde Carlos costumava se sentar. Eu conversei com ele como às vezes eu fazia. Eu consegui, amor. Eu protegi o que era nosso, mas custou muito. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu fiz a coisa certa? Valeu a pena? Não houve resposta, é claro. Apenas o silêncio da casa e o peso de todas as minhas decisões. Mas eu sobrevivi. Eu mantive minha dignidade. Eu protegi minha autonomia. E embora o preço tenha sido devastador, eu provei que uma mulher de 68 anos podia se defender contra aqueles que buscavam destruí-la. A vitória não parecia gloriosa. Parecia exaustiva, dolorosa, melancólica. Mas era minha, e ninguém jamais poderia tirá-la de mim.